para crescer profissionalmente, eu tenho que saber que isto é a coisa mais importante de qualquer estratégia. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. Eu tenho uma raiva particular quanto às pessoas que dizem que eu tenho facilidade. Desde a escola primária, que eu ainda fiz primária. E diziam assim, nossa, você tem jeito. Eu tenho raiva disso. Porque se eu tivesse jeito, eu não teria precisado ficar tanto sábado, tanto domingo sentado, estudando. Se eu tivesse jeito, eu abriria os livros e naturalmente aquilo entraria. Nossa, você tem muito jeito com línguas. Eu sei. Foram meses indo em janeiro para fora para estudar. Se eu tivesse jeito, eu assistiria um filme e já entenderia com clareza isso. E eu passei a entender que jeito é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação e eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Já notei da minha idade há algum tempo em diante que é uma opção. Diante de uma coisa simples como um quindim, há uma opção. 1 minuto de prazer na boca ou o resto da vida no quadril. É uma opção. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu quero este prazer agora, que é bom, ou eu quero um outro prazer. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, eu vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Este é um esforço brutal, é cansativo. Você chega no sábado, catatônico. Não consegue sair da cama, só geme, murmura, porque a semana foi estressante. A faculdade já é um esforço, trabalho é um esforço, juntar os dois é um esforço titânico. Se eu quero aprender língua, se eu quero aprender a pintar, se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. E nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação e assim por diante. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. É preciso enfatizar, especialmente nesse país, que tudo é fruto desse esforço. Que ninguém é rico por aquilo que ganha, mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. Que uma pessoa pode ganhar muito dinheiro e viver no Serasa. E outra pode ganhar muito menos e acumular todo mês. Conheci há pouco um latifundiário em Mato Grosso do Sul, que citou um número impressionante da sua fazenda e me disse que foi comprando hectare por hectare. Cada vez que sobrava um dinheirinho, ele comprava mais um hectare e passou de um sítio a um latifúndio. Eu não estou fazendo aquela conversa que empresas adoram, que vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão trabalhista. Esse é um papo que a empresa adora. É preciso vestir a camiseta da empresa, ou seja, aceitem ser explorados ao máximo e não reclamem. Isso é anestesia social. Nós devemos sempre protestar por aquilo que é justo. Mas devemos escolher causas que são justas. Não devemos brigar por causas menores. Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida, muito pouca. Mas essas devem ser alvo de briga. Maquiavel definiu no século XVI que a estratégia de uma vida ou de um Estado é formada pela junção de dois valores complementares e opostos. O conjunto das minhas habilidades, que em italiano se intitula virtù, conjunto das minhas técnicas, conhecimentos e destrezas, e aquilo que eu não controlo, aquilo que chamaríamos de sorte ou azar,
que Maquiavel denomina simplesmente pela palavra clássica fortuna. Fortuna no sentido de acidente. Todos os fatalistas enfatizam fortuna. Todos os fatalistas repetem aquela frase de homem do deserto, de beduíno, maktub. Estava escrito. Tinha que ser, era minha hora. Todos os fatalistas pegam o segundo elemento. Toda a teologia do empreendedorismo enfatiza o primeiro elemento. Você pode tudo, basta pensar. Eu também tenho raiva dessa frase. Tem uma autora que eu li num livro, que ela conta um segredo no livro. Se você pensar, acontece. Eu tenho vontade de empurrá-la de um prédio e dizer, agora voa. Voa, mas pensa com firmeza que você pode voar, né? Eu tenho limites, aliás, Newton dá vários. Dá vários limites. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. A esquizofrenia é uma doença muito grave e muito angustiante para a pessoa e para a família. Então, eu vou traduzir isso num gráfico que eu gosto muito, simbolicamente colocando no eixo Y tudo aquilo que foge ao meu controle. Tudo aquilo que eu não posso interferir, como uma turbulência no avião. E vou colocar no elemento X tudo aquilo que depende da minha vontade, do campo volitivo, do campo da vontade. E eu vou definir que a vida de uma pessoa, ou a ação de um tribunal, ou o esforço de um país, é sempre uma curva tensa entre o que eu não controlo e o que eu procuro controlar. Quanto mais eu for estratégico e planejador das coisas, mais eu vou tender à horizontal. Quanto mais eu deixar a vida me levar, a vida leva eu vou ser vertical. E a vida vai levando, em geral, para o buraco, mas ela vai levando. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade dos outros, aquele que Sartre define como nosso inferno. O inferno são os outros, a meteorologia e outros problemas. Eu sou um especialista em aviões, por vários motivos, por pegar muito, e é uma das coisas que eu mais faço, é aconselhar pessoas durante crises do avião. Uma senhora há pouco tempo, que o avião deu uma queda brusca para Ribeirão, ela gritou, minha Nossa Senhora Aparecida, só a senhora, padroeira da aviação, a Nossa Senhora de Loreto. A senhora tem que ir no departamento correto, porque senão o atendimento esbarra, né? Vai o ofício para a Nossa Senhora Aparecida, ela lê. Ela disse, não, meu filho, isso aqui tem que carimbar lá no protocolo primeiro, é para Nossa Senhora de Loreto. Então, vocês já sabem quem é devoto de santos, Nossa Senhora de Loreto é a da aviação. Há mais tempo, eu contei até num café filosófico, eu vivi a primeira experiência de arremetida. Ele tenta pousar em Congonhas e não consegue. É o maior teste para a força do seu esfíncter que você pode viver. É um teste dramático. Dramático. É preciso muita hombridade para manter tudo, né, intacto. Mas eu disfarçava lendo, fazendo de conta que não estava acontecendo. E a senhora do meu lado fazia sinal da cruz um atrás do outro. Quando o avião estabiliza e você acabou de sobrevoar aquela área que um avião da TAM tentou o mesmo e não conseguiu, tem mais essa ainda, você sente que não foi dessa vez, e a mulher olhou para mim e disse, o senhor não reza? Eu disse, olha, a senhora já rezou. A área mínima de proteção tem que me incluir, né? Estou na fila 3F, ela está na 3D, na cadeira 3D, é óbvio que Deus não vai ficar segurando no céu uma cadeira. E se for, eu agarro a cadeira dela. Eu não controlo tudo. Aliás, eu controlo uma quantidade muito limitada de coisas, mas eu controlo. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorre a todos. Mas a virtude varia de pessoa para pessoa. O que elas fazem com o azar e o que elas fazem com a sorte varia de pessoa para pessoa. No ano passado, dia 4 de julho do ano passado, eu cumpri um velho desejo e comprei o carro que eu vinha sonhando há muitos anos. Poucas mulheres entendem a alegria do cheiro de um carro novo. É uma das melhores experiências da vida.
você fica passando a mão, é uma coisa erótica, você fica passando a mão no painel, chama amigos para que eles o invejem, e aí você apresenta o carro. Dia 4 de julho, feliz com o meu carro. Dia 7 de julho, 3 dias depois, um taxista entrou nele com toda a força. E eu parado no sinal, perto da estação Terminal Barra Funda, o taxista avançou no farol vermelho e entrou no meu carro com toda a força. Isso é fortuna. Eu não posso controlar a loucura dos motoristas. Isso é fortuna. Mas a virtude é a próxima decisão. O taxista fugiu. Estava errado e não devia ter seguro. Eu poderia ter ido atrás dele, velozes e furiosos, em plena noite, nas ruas de São Paulo. A chance de terminar a meu favor era muito baixa. O que eu faria? Jogaria meu carro em cima dele? Chamaria para briga? Eu não sabia quem ele era. As chances são em aberto. O que eu faria neste caso? Eu decidi não correr atrás dele e assumir um prejuízo grande, psicológico e material. Isto é virtude. Como eu interajo com as ações da fortuna, é virtude. Alguém me desafia, alguém me xinga, alguém me insulta na rua ou no trabalho, isto vai ter que esperar de mim uma reação que dialoga com a virtude. Eu já disse em público, já gravei isso também, citando os filósofos estoicos como Marco Aurélio, especialmente seu livro Meditações, que a partir do capítulo 2 estabelece quem pode tirar a minha paz. Esse é o típico estoicismo. Eu penso nos xingamentos de trânsito. Quando alguém me xinga, e só há 2 xingamentos em São Paulo, não sei se em Goiânia há mais. Um envolve minha mãe e outro envolve uma suposta preferência sexual minha. Quando eu recebo esses 2 xingamentos, acompanhados do dedo médio em riste, eu sou obrigado a refletir. Acusam a minha mãe de vender favores mediante remuneração. Tem 2 hipóteses, ou sim, ou não. Olhando minha mãe nas fotos, e a sua cara, ela foi obviamente fiel. Ela não tem aquele brilho da pele, aquele sorriso, aquela clareza de satisfação. Ela realmente foi mulher de um único homem a vida inteira. Tem aquela cara fechada, triste, da fidelidade de uma mulher honesta. Né? Hoje, certamente, minha mãe não faz nada disso. Então, ele pode estar errado, porque minha mãe não foi. E se ele estivesse certo? Eu poderia dizer a este outro motorista, por quê? Você conheceu mamãe, mas era tanta gente naquela casa que eu não lembro. Ou eu sou filho desta mulher ou não sou. E nos 2 casos não há ofensa. Vamos ao exame da segunda ofensa. Fui acusado de exercer uma atividade sexual não dominante. Há 2 hipóteses. Que eu burn the donut, ou não. E veja, não é um xingamento, porque a escolha sexual nunca é um xingamento. Faz parte da liberdade das pessoas. Se eu sou uma pessoa que não exerce aquilo que me acusam, até porque não é um xingamento, eu digo para ele simplesmente, não, você está enganado, eu sou hétero. Que não é uma virtude, é apenas uma questão. E eu posso, pelo contrário, ser essa pessoa e dizer, nossa, nós já nos conhecemos, eu não lembro bem do seu rosto, mas é que eu via só mais a fronha, então eu não guardei todos os rostos, né? Tudo bem. Nos 2 casos, sendo eu straight or gay, que não é um problema, ele não me ofende. Porque não é uma ofensa falar daquilo que eu sou. Como um aluno que bateu a porta na minha cara uma vez ao receber uma prova e disse, seu careca. Eu disse, parabéns, você vê. Né? Isso é a visão é um dom maravilhoso, gente. Tanta gente não vê. Não vê. Ontem eu estava autografando um livro em São Paulo e a pessoa que recebeu, nossa, sua letra é feia. Devia ser alguém do meu estado. Esse tipo de sinceridade é muito gauchesca, né? Sabem que a diferença entre o pinheiro e o gaúcho é que o pinheiro leva 30 anos para ficar grosso. Né? Então, tipicamente do meu estado.
Eu contei aqui para as colegas da escola judicial que fizemos uma reunião da turma de formandos e uma colega minha gaúcha, que não me via há 30 anos, disse: mas bah, como tu envelheceste, cara. É bom, né? É simpático ouvir isso. Eu respondi como paulista refinado: já você continua a mesma, né? Você é mais paulista, a mesma vaca que era antes, né? Bem, só posso me ofender numa condição estratégica: é concordar com a ofensa. Só posso me ofender se a pessoa ao dizer aquilo tocou num ponto que me dói e que eu não aceito. E aí o problema não é da pessoa, ele é meu. Os budistas lembram que quando eu atiro uma ofensa em alguém, é uma brasa viva, que pode queimar ou não a pessoa. Mas em 100% dos casos, queima a mão de quem atira. A ofensa nunca é uma ofensa para mim. É sempre uma ofensa minha. Ou como lembram os psicanalistas, qualquer homofobia é sempre o choque entre dois homossexuais. Um que exerce a sua opção e outro que não consegue exercê-la e a odeia vista no outro. Porque um homem hétero adoraria que todos os homens fossem gays, para que seu mercado se ampliasse e, enfim, ele se tornasse uma pessoa gostosa por número, por matemática, por falta de opção. Porque, como lembra Nelson Rodrigues, quando uma mulher feia é fiel ao marido, não é mérito. Quando ela é bonita e é fiel ao marido, é mérito, porque a primeira é a escolha dos homens e a segunda é a escolha dela mesma. Os fatos aleatórios não podem ser controlados. E acima de tudo, porque não apenas o mundo, mas eu também erramos. E erramos bastante. Sabedoria é aquilo que sucede às pessoas depois que elas erram sistematicamente. Depois de errar muito, nós atingimos a sabedoria. Às vezes pode ser uma sabedoria cínica, que é o caso do rei da soja, Olacir Moraes, que acompanhada de uma modelo de 18 anos, ele com 70, foi questionado por uma pessoa que lhe disse: o senhor não entende que ela está com o senhor por interesse? E ele tinha uma sabedoria cínica: eu sou milionário. Uma de 70 anos também estaria por interesse, eu prefiro de 18. É uma sabedoria cínica, mas é uma sabedoria. É uma pessoa que sabe o que quer e quanto quer pagar por aquilo que quer. É a junção de duas necessidades. Um em busca de algumas coisas, outro em busca do CPF. Mas é uma junção de duas necessidades. O erro é fundamental. O erro é uma das coisas mais fundamentais em todos os casos. Nós dizíamos em tradicional interpretação de textos jurídicos, como o Código de Justiniano, e a partir principalmente da imersão de novas traduções, que no contraditório está o começo da justiça. O contraditório é o início da justiça, porque o contraditório é quando, provavelmente, um lado acusa o outro de erro, ou de visão equivocada. O contraditório é fundamental e o erro é fundamental, porque ele que me define como pessoa. O erro é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer. É com o erro que eu chego à possibilidade de um acerto maior. E quando eu volto àquela palavra do Gênesis, errar é humano, eu vou dar um exemplo que meu colega Cortella dá num texto, quando ele nos lembra que nós andamos desde 1 ano de vida, provavelmente, e que nós treinamos a andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar, e eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. Absolutamente humano. E o erro é central. Para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos, e um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho, porque não há nada pior que uma pessoa inútil. E por trabalho eu entendo qualquer trabalho, inclusive voluntariado social. Não há nada pior que uma pessoa que não tem nada para fazer. Trabalho define meu limite da ética, trabalho define negociação, trabalho define uma carreira que me estabelece. E como eu já disse uma vez, é a frase de um colega meu da Unicamp, quando eu reclamei do excesso de coisas na chefia do departamento, ele me disse: Leandro,
Todo mundo enche o saco. Família enche o saco. Vizinhos enche o saco. Reunião de condomínio é um monumento à encheção de saco. Patrão enche o saco e paga. Patrão é bom. Isso mudou minha vida. Eu pensei que a maior parte das pessoas enche meu saco e tira dinheiro da minha carteira. E o patrão é o único que enche e coloca. Patrão é o melhor enchedor de saco de todos. Por quê? Estabelecer uma carreira é negociar permanentemente. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que negociar. Essa negociação vai desde a temperatura do ar-condicionado, dividindo homens e mulheres em dois grupos inconciliáveis, até ruídos, sons, maneira de comer, capacidade de se comportar numa reunião, negociação. E eu só consigo negociar quando meu narciso está mais ou menos equilibrado. Negociação é uma arte. E as pessoas sentem o impulso de dar opinião permanentemente. Nesta era de comunicação fácil, um conselho: não deem tão facilmente. Entendam isso como centrado na opinião. Vocês podem dar. Pertence a vocês. É livre, mas queiram saber se a outra pessoa quer receber. Ou se é algo significativo. Negociação é fundamental. E negociação é uma arte. E as pessoas que negociam melhor são mais felizes e mais eficazes no trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Ainda que nós tenhamos ladrões tradicionais de famílias muito bem constituídas, o valor é constituído pela primeira noção de certo e errado dado pelos pais na infância. E aqui vem um problema nosso. Em função de nós não queremos traumatizar filhos, nós estamos com dificuldade de deixar claro valores e sanções sobre estes valores. Hoje é inaceitável violência física e até prevista como um delito. Porém, há coisas muito mais fortes que eu posso fazer com um filho do que bater nele. É tirar a senha do Wi-Fi, por exemplo. Isso é de uma violência enorme. Trocar a senha e não dá-la. Isto, ele vai preferir um tapa. Dá para negociar um tapa? Há coisas que eu posso fazer para que, como diz Aristóteles, ninguém nasce com valores morais. Eles não são inatos, ao contrário do que acreditava Platão. Tem que ser ensinados. E como os pais não querem traumatizar, eles estão evitando educar. É preciso educar. É preciso educar, e educar é, do ponto de vista freudiano, estabelecer pequenos traumas superáveis. O que é um trauma superável? Meti o dedo na tomada, levei choque, eu aprendi. Eu fui educado que eu não devo meter o dedo na tomada. Cabe aos pais supervisionar a quantidade e a intensidade desses traumas, porque alguns são insuperáveis. Cuidar dos seus filhos, mas transmitir valores. Uma família constituída é aquela onde há atritos, mas é inadmissível, e eu acho isso o fim do mundo, que numa família, uma criança de 4 ou 6 anos decida coisas, decida férias, decida restaurante. Uma criança de 6 anos decidindo restaurante tem uma carreira política pela frente fabulosa. Porque literalmente ele é centrado no seu mundo e não negocia. Um pai que protege o filho mimando está criando um imbecil. E um imbecil desagradável no futuro. O mimo é a pior de todas as ações que se pode fazer com uma criança. Porque eu estou destruindo o futuro dele. Quem ama, educa. Quem ama, estabelece limites. Quem ama, ensina às pessoas que elas não são únicas nem centralizadas, que há outros no planeta. E nós somos um país que cada vez mais tem dificuldade em ver isso. A crise traz isso à tona de novo. Quais são meus limites? De novo, e sempre usando uma imagem renascentista, a perspectiva. Qual é o ponto que eu vejo mais profundamente? Na década de 70, quando ocorreu a crise do petróleo, a partir da guerra de Yom Kippur, 73, quando a OPEP disparou o preço do petróleo, na maior disparada que houve toda, que foram os 2 choques da década de 70, o governo brasileiro, então liderado pelo nosso único presidente luterano, Ernesto Geisel, tinha diante de si a seguinte questão: paraliso todas as obras de infraestrutura, como
o metrô de São Paulo e Rio, como Itaipu, como o projeto de Angra dos Reis, ele decidiu que não, porque a crise passaria e aquilo seria necessário. Claro que tivemos um aumento de endividamento, mas a visão estratégica pode ser essa: aumentar o meu esforço, porque a crise passa e as pessoas não. A crise passa. E vai haver um momento que eu vou precisar olhar além da crise. Eu aprendi assim que eu entrei na USP, a pós-graduação, com a minha orientadora, uma coisa muito estarrecedora para mim, quando ela me contou que, como ela, militante de um grupo de extrema esquerda na década de 60, foi presa, presídio de Tiradentes, foi torturada. E o torturador chegava todos os dias, queimava, dava uns tapas, dava uns choques, fazia aquelas perguntas: quem matou Joana d'Arc, né? Quem tentou, fazia as perguntas e ia embora. Era um hábito. E depois de 3 meses mudou o torturador. E ela disse que nunca sentiu tanto medo na vida dela, porque ela não sabia o que o outro iria fazer. E eu concluí que até torturador cria zona de conforto. Até quem me machuca, se for da mesma maneira, cria zona de conforto. Até a infelicidade vicia as pessoas. Porque ser infeliz tira a minha responsabilidade da vida. São as pessoas que reclamam sem parar. E sentem uma profunda alegria nessa reclamação. Perspectiva, nessa que é talvez a foto mais cafona que alguém pode fazer. A perspectiva muda por completo dependendo do ângulo que eu tiro a fotografia. A Torre de Pisa ou Taj Mahal, outro exemplo de cafonice insuperável. A Torre de Pisa ou Taj Mahal, pegar a cúpula do monumento do Shah Jahan, do imperador que fez o Taj Mahal, é um exemplo de como eu posso mudar as questões de tamanho a partir do ponto que eu as olho. Aqueles que desistem durante a crise decidiram que ela será permanente. E esta é uma decisão pessoal. Só que o fazem provavelmente por preguiça e covardia. Porque não querem um esforço. E vão dizer a vocês que não é preciso fazer muito, que aqui nada dá certo. Aqui tem coisas que deram muito certo e aqui tem coisas que fracassaram. A perspectiva pode me trazer uma conclusão fundamental, que se é impossível para o ser humano um estado permanente de felicidade, não nos pertence essa capacidade. A felicidade é feita de espasmos momentâneos e de um sentimento mais ou menos generalizado, se eu acho que a minha vida vale ou não a pena. A perspectiva da felicidade é o que está à frente. E essa perspectiva depende exclusivamente de pessoas. Não depende de signo astrológico. Não depende de sangue. As pessoas dizem: eu tenho sangue italiano, então eu falo alto. Sangue, gente, tem A, B, AB e O, só. Que é a mostra como argumento racista é de imbecilidade brutal. O sangue humano é de 4 tipos: positivo e negativo, e ninguém tem sangue italiano, ou alemão, ou negro. Todo mundo tem sangue humano, exclusivamente sangue humano. A perspectiva me dá a possibilidade de eu não atribuir a terceiros os resultados. Você engordou, é tireoide, eu tenho tireoide. Toda a humanidade tem tireoide. Alguns extraem, mas toda a humanidade tem tireoide. A gente é de ossos pesados. Eu não sei, eu como uma alface engordei 4 quilos. Impossível fisicamente. Massa não pode se multiplicar espontaneamente. A teoria da geração espontânea foi derrubada há muito tempo. Só há uma maneira de engordar: colocando mais calorias do que eu gasto, só. Mas eu quero. O meu esporte é sumô. Eu quero isso, né? Esse é o meu destino. Não tem problema. Fujam do padrão. Fujam da ditadura da magreza. Mas tenham consciência que ser gordo, magro, atlético ou qualquer outra coisa é uma escolha. É uma escolha pessoal e diária. Me perguntaram no meu grupo de fanpage do Face qual era o segredo de ler tanto. E aí eu ensinei esse segredo que eu só revelo em tribunais. Porque eu acho que espalhar torna vulgar isso, né? Então revelo
para um padrão alto como o de vocês. O segredo é o seguinte: você senta, abre o livro e lê. É um segredo muito especial que eu levei décadas para entender. Quando eu tenho que ler, eu sento, abro o livro e leio. Se eu não ler, o livro não se lê. E quanto eu vou conseguir ler? Quanto mais vezes eu abrir o livro, sentar e ler. Há momentos que eu estarei mais ligado ao texto e menos ligado. Me perguntam, como é que você vai à academia às 5h30 da manhã? Eu faço assim, eu levanto, eu saio da cama, eu ponho roupa, pego o carro e encontro meu personal às 5h30. É um segredo brutal. Não? É assim que eu vou. É uma coisa que pouca gente descobriu, esse método revolucionário. Que tudo o que eu fizer nessa vida, especialmente em momentos de crise, é uma decisão. E eu sou o senhor do meu destino. Eu tenho que ouvir essas coisas e não posso redarguir, porque algumas pessoas são frágeis. Ah, sabe por que você fala assim bem? Porque você é de aquário. Eu quero matar alguém que diz uma coisa dessas. Né? Você é signo de ar. Né? É ótimo, né? É ótimo isso, né? Aí você é muito tímida, câncer, coitado, é família, chora em inauguração do supermercado. Mas esse seu gênio ciumento, escorpião é água, ciumento, você é muito avarento, cara, é touro, taurino, para abrir a mão, né? É uma coisa. Né? Gente, tomar um modelo de céu da Suméria fixo, como um dado científico no século XXI, pensamento mágico é divertido, mas nós temos que colocar o unicórnio dourado, a cuca e o boitatá no campo que eles merecem. Não? O pensamento mágico é fabuloso para definir a humanidade, mas é um pensamento mágico. Chega o ano novo e eu vou colocar roupa de baixo vermelha para encontrar amor. O que você encontra na vida com uma cueca vermelha, gente? Tentem pensar. E que Exu você se torna com uma cueca vermelha. Eu vou colocar amarelo, vou colocar uma cueca amarela porque é dinheiro. Dinheiro. Pense o que eu consigo com cueca amarela. Imaginem a cena da cueca amarela. Lingerie até talvez possa, mas a cueca é indescritivelmente ruim. O que significa isso? Eu vou ganhar dinheiro se eu ganhá-lo. Eu vou encontrar o amor se eu for atrás e tentar. E talvez se eu não encontre, o problema não seja do amor, mas de mim. Eu vou conseguir as coisas no momento que eu fizer, comendo ou não lentilha, botando cueca vermelha ou não, pulando 7 ondinhas ou não. O ano não será regido pela magia, mas o ano será regido por aquilo que eu fizer. É uma das coisas mais revolucionárias do mundo, decidir-se senhor da sua vida, dono da sua carreira, gerador de parte daquilo que é sua família, gestor de tudo que passa por você, e ao final, o resultado é exatamente a liberdade diante da sua biografia. Para não ter que acusar que foi um momento, você não prosperou, era um momento muito difícil no Brasil. Tem gente que está enriquecendo neste momento. E tem gente que está indo à falência, inclusive no momento de prosperidade. Ah, mas era muito difícil. Tem gente que está estudando agora. E tem gente que não está estudando. Tem gente que está pensando coisas e tem gente que está sem fazer nada. Tudo depende de mim até um ponto. De novo a fortuna. Se o avião cair, não importa o pensamento positivo que eu tiver. Aí é Newton, não é pensamento. Eu vou cair. Eu vou cair. O lado bom, como eu dizia pela manhã cedo a desembargadora, é que não há paraplegia em acidente aéreo. Nenhuma pessoa perde os movimentos após um acidente aéreo. Ao final, o que eu consigo, se eu seguir estes preceitos e conselhos, é de fato transformar a crise em oportunidade. É de fato fazer deste momento um salto seguinte. De fato investir no futuro. É isso que eu tenho perseguido insistentemente a minha vida inteira. Onde eu posso melhorar. Onde eu quero melhorar. E cada vez mais consciente de uma coisa que eu não sabia na juventude. A energia decai a partir de uma idade. E vai decaindo numa proporção geométrica. Ela decai muito. Logo,
eu tenho que ter algumas coisas acumuladas antes, porque eu não conseguirei fazer isso no fim. Eu tenho que me preparar e saber de cada fase uma fase nova e um desafio novo. Experiências novas, sair da minha zona de conforto, porque nada mais tedioso que alguém que se repete infinitamente. E parar de culpar esposa, filhos, governo Dilma, chefe, políticos, momento econômico, por fracassos ou por sucesso. O governo sempre fará o que lhe cabe fazer. Extrair o máximo do meu dinheiro e não fazer nada de útil com ele. Essa é a função desde que surgiu o Estado a partir de 3.200 a.C. Sempre fará isso. Porque, como disse Maquiavel, a lógica do poder é o poder, não é o bem-estar comum. É claro que eu vou lutar por um governo de bem-estar comum e ético. E vou lutar, e meu filho lutará, e meus netos lutarão. Ao final, se eu consigo fazer essas coisas, o prêmio pode ser uma vida que vale a pena. Felicidade ou infelicidade não é um acidente. A não ser que eu sofra de depressão grave, precise de medicação, e é uma doença grave, que ocorre a gente às vezes que trabalha muito, e alguns que não trabalham muito, mas é uma doença grave. Acabei de ler um livro sobre isso, o Demônio do Meio-Dia. É uma doença grave. Mas tirando esses casos que podem ser tratados de depressão, felicidade é uma escolha. O que eu realmente quero? Quem eu quero ter ao meu lado? Quais são as pessoas realmente significativas? Quais são meus objetivos? Quanto eu quero a cada década de vida ter como amigo, como projeto profissional, como bens ou como experiência de vida? Quais os pontos que eu vou cuidar e quais os pontos que eu vou largar? Quais as pessoas que eu vou enfatizar e quais as que eu vou me afastar? E quais são as experiências de fato que são significativas? Respondendo isso, eu respondo a frase que fundou a filosofia ocidental, com Sócrates: conhece a ti mesmo. Essa frase fundante estabelece isso. E este é um acréscimo enorme na vida da gente. É relativamente simples, mas cumprir isso leva a vida toda. É relativamente simples. Como é que alguém fala tão bem inglês? Como é que fulano tem um corpo tão bom? Por que cicrano tem um carro tão bom? Por que naquela família as festas são tão legais e na minha nem tanto? Porque alguém fez. Porque alguém agiu. Então, ao invés de se refugiar no ressentimento e na inveja, ampare-se na ação. Ampare-se na decisão. Isto é absolutamente prático. A autoajuda diz que se você fizer X e Y, o resultado é garantido. A filosofia diz que não tem nenhuma garantia para absolutamente nada. Isto é uma verdade. Mas não fazer é ainda mais doloroso do que entregar os pontos. É mais derrotado ainda o ser do que aquele que luta. Então, é preciso fazer essas coisas. E a diferença é visível. Olhem para quem deu certo no sentido estrito da palavra. Não estou falando de bens materiais. Até pode incluir bens materiais. Olhem para quem deu certo. Atrás dessa pessoa existe estratégia. Existe uma estratégia de vida. E pode se dar certo como uma boa mãe de família. Pode se dar certo como um bom jardineiro. Pode se dar certo como um bom funcionário. Não estou falando de êxito financeiro só. Mas atrás tem uma estratégia. O prêmio da estratégia bem feita, insistida e realizada chama-se felicidade. Esta é a vida que vale a pena ser vivida. Crise, sim. Esta crise vai passar. Ouçam o tio. Vai passar. Porque crise funciona como doença. Tem duas hipóteses. Ou a doença passa, ou eu passo. Nos dois casos é irrelevante focar na doença. Porque ou eu morrerei ou eu me curarei. A crise ou levará todo mundo para o fundo do buraco, e nós desapareceremos, ou nós vamos superá-la. E aí teremos uma onda de prosperidade. E depois disso, mais uma crise. Depois mais outra crise, talvez pior. Nós teremos agora uma sucessão de períodos. O que eu vou fazer com isso? Perspectiva é olhar longe para isso
estabelecer meta, avaliar, pensar o erro, diminuir meu narciso e usar protetor solar. Sempre. Tá? Porque independente do futuro, melanoma sempre é uma coisa muito difícil. Era isso que eu queria dizer a vocês nessa linda manhã em Goiânia. Muito obrigado pela atenção generosa de todos. Muito obrigado.